Amém. Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Versículo 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. 12. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isto para que as pessoas o temam. O que é, já foi, e o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra fale aos nossos corações e que possamos entender que é tempo, Senhor, de crescermos para o avivamento do Senhor poder vir para esta igreja. Fala aos nossos corações. Espírito Santo, ajuda-me. E, Senhor, esta obra é sua. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa. Se agrade desta igreja, dos teus filhos, da obra que fazemos. Ensina-nos a melhorarmos, mas é fato de que é tempo de crescermos, para que o avivamento possa vir a esta igreja. E nós queremos estar dentro desta onda, porque nós queremos viver este avivamento, Senhor. Seja conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? O título da pregação é tempo de crescer, para o avivamento vir. E nós lemos agora Eclesiastes 3, de 1 a 8 e do 11 ao 15. Então, amados, eu dormi 4 horas da manhã, né, para terminar a segunda parte da pregação que eu comecei tempos atrás acerca do nosso cérebro, né? A pergunta é, o nosso cérebro é nosso inimigo ou nosso aliado? E a questão é que, apesar de ser um tema muito bom e extremamente importante, né, moderno, né, o tema, toda vez surge algo que é mais urgente, que é iminente, e por isso, em cima da hora, hoje, né, especificamente, eu resolvi mudar. E como eu já compartilhei com os irmãos, a nossa mudança para cá teve e tem um propósito, não tenho dúvida disso, né? E eu tenho certeza que tem a ver com a igreja. Mas analisando algumas situações em que o meu coração desejava muito chorar durante a semana, eu creio que o Senhor não permitiu que eu desabasse, e nem que eu sofresse. Por quê? Porque Ele tem um propósito. Ele dá resiliência, Ele dá paz, Ele dá capacidade, Ele dá discernimento quando Ele tem um propósito. Então, assim, José lá no Egito, ele não desabou, né? Ele não se rebelou, ele não enlouqueceu. Por quê? Porque o Senhor era com ele, né? Deus tinha um propósito na vida dele, através da vida dele. E isso acontece, quando tem a propósito, ele realmente dá essa paz, ele dá resiliência, ele nos dá capacidade de discernimento. E aí, lendo este texto, que acabei de ler para os irmãos, eu gostaria de compartilhar com a igreja o que Deus falou ao meu coração, para que vocês também possam refletir e decidir em seu coração se você fará parte ou não desse novo tempo. Eu acredito que desde o Imersão Radical,
Deus começou uma nova onda na nossa igreja. Só que é fato que nem todos entraram na onda, aliás, muitos até saíram. E para mim, isso faz parte da vida, gente. É a vida, né? É a vida. Só que eu estou entendendo que Deus, ele tem pressa para o avivamento acontecer. Nós tivemos 2 projetandos tremendos. Há pouco tempo nós tivemos um retiro espiritual muito importante, o Vida Plena. E a última ministração, né, do dia foi um desafio que eu acredito que virá a acontecer mediante a quê? A etapa que nós iremos começar a trabalhar. Então eu estou entendendo, mas ainda não está confirmado, né? Deus vai trazer esse direcionamento para a gente, mas eu estou entendendo que Deus, ele não está focando na grandiosidade, e sim na intimidade. Intimidade, gente, envolve relacionamento. E Deus deseja foco. Deus deseja que nós foquemos no nosso relacionamento com Ele e nos relacionamentos fraternais, de cuidado, de acompanhamento, de edificação mútua. Se você que está aqui está passando por um período de mudanças, assim como eu estou, então entenda comigo que há situações em que Deus tem que chacoalhar a gente, chacoalhar a nossa estrutura, de maneira que a gente saia do comodismo, saia da zona de conforto, saia da zona, né, do lugar onde a nossa visão está sendo limitada. Porque se a gente for para algum outro ângulo, de repente a gente pode enxergar além, mas tem algo, né, limitando a nossa visão. Para quê? Para que entremos num ciclo de crescimento. Há tempo determinado para cada momento da nossa vida. Então, gente, há tempo de brincar, há tempo de estudar, há tempo de trabalhar, há tempo de casar, há tempo de sonhar, há tempo de ter filhos, há tempo de envelhecer, há tempo de se aposentar. Quando a gente fica estagnado em um desses momentos, aí começa a ter um certo perigo, tá? A gente começa a criar um certo perigo em que, se a gente se acomoda, Deus de repente tem que chacoalhar a estrutura. Por quê? Porque é para a gente viver todas as etapas da vida, né? Então, se em algum desses momentos, deixa eu ler aqui. Então, quando a gente fica estagnado em algum desses momentos, na verdade a gente não vive o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Se a gente fica só no passado, isso gera depressão. Se a gente vive só no presente, isso gera irresponsabilidade. E se a gente só fica no futuro, isso gera ansiedade. Quando entendemos que a vida, ela é cíclica, conforme o sábio disse no versículo 15 que eu li, a gente vive cada um desses momentos confiando nele, produzindo o que é necessário para aquele momento e usufruindo das bênçãos que Ele nos permite alcançar. Isso é viver o dom de Deus, conforme também foi lido no versículo 13. Logicamente que tem os efeitos colaterais, coisas que a gente não deseja, coisas que estão fora do nosso controle. Seja uma doença, um acidente, né, um problema financeiro, um problema nos relacionamentos, uma ruptura. A questão é que a gente não pode parar, nós não podemos ficar estagnados ou nós não podemos ficar acomodados. Apesar do susto, apesar da tristeza, apesar da frustração, apesar da dor, nós não podemos parar. A vida continua. E amados, Deus está trazendo uma onda, começou, né, trazendo uma onda de mudanças no mundo, nesta igreja também e nas nossas vidas. Então é tempo de despertarmos. É tempo de analisarmos em que momento da vida nós estamos, conforme está aqui escrito em Eclesiastes 3. Tem algumas coisas que eu li aqui que eu fiquei meio chocada, né? Tempo de matar? Não, pelo amor de Deus. Mas enfim, isso aí requer exegese, né? Mas tá. Então, gente, analisar, refletir onde erramos, onde podemos melhorar e o que devemos mudar se chama sabedoria. E aí, eu estou falando em dois lugares. Então, nas nossas vidas, na nossa vida pessoal, como também nessa igreja. Então, assim,
Deus, Ele proveu a sua palavra para que nós tenhamos um norte, uma direção. Ele nos dá instrução, sabedoria. E o que eu entendi com este texto que nós lemos, e durante a semana, né, em que eu fiquei refletindo, é que lamentar, reclamar ou cruzar os braços não demonstra fé. E a falta de fé desagrada a Deus. Carregar pensamentos, feridas antigas, também não é sabedoria, porque o nosso cérebro, o nosso cérebro vai ficar reproduzindo o que nós repetimos. E agora, então, é tempo, igreja, é tempo, irmão, irmã, de ensinarmos, de treinarmos, de repetirmos, né? Ensinarmos ao nosso cérebro a pensarmos em crescimento. Cadê o amém? Pensar em crescimento na nossa vida pessoal, no crescimento para que o avivamento venha a esta igreja. E eu compartilhei com os pastores e algumas pessoas que nos últimos dias, eu analisando a minha própria vida, eu percebi que eu sempre carreguei um sentimento de fracasso. Em relação à igreja, em relação à minha pessoa, eu como pessoa. Gente, será que eu não poderia me gabar, né, me exibir um pouco, me achar um pouquinho, pelo fato de que eu tenho 2 graduações, eu sou bacharel em Direito, eu sou letróloga. O que é letrólogo? Pesquisa aí no Google, tá? E não venham me perguntar porque não sei de nada, tá? Porque minha filha sabe mais do que eu. Mas assim, será que eu não poderia me gabar? Eu tenho 5 pós-graduações, eu tenho outras especializações, eu sou bilíngue. Antes eu era poliglota, né? Mas aí o tempo a gente para de praticar, agora eu sou bilíngue. Aí eu posso tocar instrumentos, não perfeitamente, mas posso, né? Eu poderia me gabar porque eu tenho uma família abençoada e bonita, sabe? Eu poderia me gabar, por quê? Porque eu tenho bens no meu nome. Poderia me gabar, poderia, sabe, me sentir muito especial por esses e outros motivos. Só que não! Ao invés disso, um sentimento do qual eu já tinha que ter me livrado há muito tempo, né? O sentimento de fracasso, de incompetência. E aí, provavelmente, Deus permite isso para quê? Para que eu permaneça humilde, permaneça uma pessoa humilde, né? Porque senão, olha, eu ia ser muito insuportável, né? Ia ser muito snob, não sei. Mas chegou o tempo em que Ele permitiu que eu estudasse, né, a mente em psicoterapias para ajudar outras pessoas, mas também e principalmente a mim mesma, quebrar padrões nocivos. E porque Deus está chacoalhando esta igreja para um novo tempo, é necessário então realmente sair do comodismo. É necessário abrir os olhos espirituais, abrir os ouvidos para ouvir a direção do Espírito Santo. Sabe, amados, eu nunca fui boa de lembrar, né, de piadas. Eu sou uma péssima contadora de piadas. Eu não sou boa de contar histórias. Mas essa historinha eu ouvi e eu vou contar porque eu acho que é bem pertinente, né? Havia um missionário que foi visitar e evangelizar uma família, né, bem simples, que morava num sítio bem precário. Um sítio que não tinha nada, né? Só tinha casa e, na verdade, aquela família só estava viva e estava sobrevivendo porque eles tinham uma vaca e ela fornecia leite. E com o leite a família poderia sobreviver com os seus derivados, né? E esse missionário, ele orou, ele evangelizou a família e acredito que a família entregou a vida a Cristo Jesus. Tá. E aí, tempos depois, ele retornou àquela região. E aí ele fez questão de voltar para visitar aquela família naquele sítio. E para sua surpresa, e ele até levou um susto, porque quando ele chegou lá, quando ele foi a primeira vez, a situação era bem precária. Mas quando ele chegou lá, ele viu o campo assim, coberto, né, de plantações. Ele tinha, o lugar estava bonito, estava arrumado, a casa estava cercada com arame, a casa que era bem precária, tijolos assim e teto cheio de buracos, não, estava bem arrumadinha, né, estava até pintada, ok. E ele foi lá, eles tiveram comunhão, conversaram e tudo mais, e ele não pôde deixar de perguntar. Porque o que aconteceu para que toda aquela mudança, né, tivesse ocorrido com aquela família? Então, o pai, né, da família, ele respondeu assim: a nossa única forma de subsistência era a nossa vaca, mas um dia um raio caiu e matou. Então,
Nós tiramos o couro da vaca, nós cortamos a carne e fomos para o vilarejo para vender. E com o pouco dinheiro que nós conseguimos, nós compramos algumas galinhas, né, compramos sementes e alguns instrumentos para podermos plantar. Senão, a gente iria morrer de fome. Nós não sabíamos fazer nada, né? Aprendemos a semear. E também começamos a vender ovos. E aí também as galinhas chocavam e nasciam pintinhos. Então nós começamos a vender as galinhas e os pintinhos também. E começamos a plantar. Erramos bastante, né? Perdemos, erramos, mas nós aprendemos a semear. E como nós estávamos conseguindo a nossa subsistência, né, nós começamos a vender, aí como começou a sobrar um pouquinho de dinheiro, a gente reparou a casa, nós cercamos, aumentamos o lugar para as galinhas, né, e aí, como o senhor está vendo, agora nós temos plantação, né, de frutas, de verduras, de vegetais, e agora nós plantamos pés de frutas. Então o senhor está vendo bastante pés de frutas diferentes. O senhor está vendo as plantações, né, que nós começamos, nós erramos, nós falhamos, aprendemos, mas depois, finalmente acertamos e agora nós estamos prosperando. Qual é a moral da história, gente? Qual é a moral da história? Mate a sua vaquinha? Não, não mate a sua vaquinha, por favor. Não mate a sua vaquinha. Se você tem uma vaquinha, você tem que glorificar a Deus. É só não acostumar, nem se acomodar com ela, pensando que está tudo bem, e aí, por causa disso, né, ficar estagnado naquele modo de vida, né, vivendo só naquele mundinho, para o resto da vida. Amados, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. A gente precisa se preparar, a gente precisa estar pronto para reagir e agir a todas as situações da vida. Há situações boas. Quando a gente vai casar, nossa, quanta empolgação, o sonhar em construir juntos, em conseguir juntos, em mobiliar a casa. Sonhar é muito bom, sabe? Na hora de ter filho, assim, vamos engravidar, né? Vamos ter filho, e aí preparar o enxoval, tudo isso é muito gostoso. Há situações muito especiais, muito boas na vida, mas também há situações que são ruins, que são difíceis. A moral da história é não desistir e nem desanimar diante dos novos momentos que surgem em nossas vidas. Sejam ruins, sejam difíceis. Quantas pessoas nós temos aqui, e aliás, eu queria abrir um parêntese aqui, nós temos uma irmã, cadê a irmã Valdeci? Levanta a mão. Ela está viva, ela está aqui conosco. Ela teve um câncer tão agressivo, ela esteve à beira da morte. Uma situação nova surgiu, mas a vida não parou, ela está viva para a glória de Deus. E é isso, nós vamos ter situações boas, mas vem as ruins também, e nós não podemos parar, a vida não para. O Senhor Deus, Ele é conosco. Ele nos dá inteligência, Ele nos dá capacidade. E a grande prova disso foi durante a pandemia. Quantos de vocês tiveram que se reinventar? O Senhor é conosco. A única coisa que a gente não pode deixar acontecer é desistir. De lutar, de aprender, de fazer, de lutar, de crescer. Repetir lutar 2 vezes. É importante, a gente não pode desistir, Nessas horas é que a gente coloca a nossa fé à prova. São nessas horas é que a gente permanece firme nas promessas. Portanto, para que o avivamento venha, tanto na nossa vida pessoal como nesta igreja, é tempo de entendermos que precisamos crescer. Chega de estagnação. Chega de comodismo. Os efeitos colaterais, que eu falei, são aquelas coisas que a gente não quer e a gente nem espera. Então, como eu havia dito, uma doença, né, um acidente, uma ruptura. Mas a questão é que a gente não pode parar, a vida continua, tá? Não é ignorar, não é esquecer, não é desesperar, não é fugir, mas é continuar a viver. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos ajuda. Mas então, amados, agora falando, né, de igreja, vem coisa nova na nossa igreja, porque vamos entrar num novo tempo. Um novo ciclo vai começar.
Pois é. Enfim, por mais de 10 anos, o foco, a ênfase da nossa igreja foi o quê? A meditação na palavra de Deus, o contato com a Bíblia, né? O ensino da palavra de Deus. E olha só que sentimento estúpido que eu carreguei durante tantos anos, me sentindo fracassada por pensar que as pessoas aqui não sabem meditar. Mudar para cá já me deu a oportunidade de me encontrar, né, com algumas pessoas em que, ao meditarem, sabe o que é ficar assim? Que lindo! E nossa, como medita bem! Né? E até começando pelos próprios gaditas, os gaditas, tem alguns que meditam, e o teor, o nível, né, da análise, da reflexão, das orações desses gaditas, você fica assim, uau, a gente subestima demais, sabe? E aí eu participei de um GMP em que todas sabiam fazer a meditação e compartilharam lindamente, e eu carregando aquele sentimento de fracasso. Então, amados, apesar de muitos não compartilharem, apesar de eu desejar isso imensamente, né, com fotos, compartilhando a meditação em si, né, fazem a sua devocional com excelência, glória a Deus por isso, sabem meditar, manusear a palavra de Deus, ponto, alvo alcançado, glória a Deus. Isso quer dizer duas coisas, amados. Primeiramente, que Deus quer que a gente passe para o próximo nível, para o próximo alvo. Que a gente suba de patamar, um nível, e que a gente implante algo novo. Não é novo, gente. Implante aqui, porque já existe, tá? Mas algo novo aqui. E isso não anulará o que nós já conquistamos. Pelo contrário, vai complementar na prática o que nós aprendemos, né? Meditando, reagindo, né, à palavra de Deus. E aí, depois da minha brevíssima crise existencial, né, e preocupação, nossa, se eu estou sorrindo agora é porque eu estou otimista e eu estou animada. Em segundo lugar, que apesar das afrontas, dos desafios, da lentidão inicial, do medo do desconhecido, da insegurança, dos erros, que serão para acertos, a gente vai entrar num novo tempo, num novo ciclo para quê? Para crescermos. E a igreja diga amém, por favor? Amém. Crescermos como pessoas decentes, crescermos como cristãos, crescermos como evangelistas, crescermos como cuidadores, como obreiros, como servos, para que o avivamento alcance esta igreja. Essa igreja é linda, é maravilhosa. E assim, eu me gabo, né? Mas tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Tem muita coisa que a gente precisa ter mais diligência. E o fato é que talvez com isso nós tenhamos ou soframos algumas ou muitas baixas. Isso já aconteceu com muitos quando nós colocamos o curso VIP, né? E a participação no EBD como critérios. Sabe, amados? Chega de sermos meia boca, de fazermos as coisas para Deus de qualquer jeito, sabe? Chega de comodismo. Vamos fazer. Então vamos fazer direito. Amém? Vamos fazer bem, vamos fazer com temor, vamos fazer com amor, vamos fazer com disposição, em nome de Jesus. Então, a nova onda já surgiu. E nós não podemos esfriar, desistir, debandar ou morrer. Passou pela minha mente fecharmos um ministério. Há uns dias atrás. E aliás, eu quero agradecer de púlpito pelo apoio de algumas pessoas que estão tão ou mais empolgadas do que eu, mostrando apoio, disposição. Obrigada. A obra não é feita com poucas pessoas. E vocês sabem quem vocês são motivo para eu pregar agora com otimismo. Então, vim compartilhar e avisar aos amados hoje. Esta igreja está entrando no novo tempo. Amém. Amados, nem sempre a gente consegue priorizar a obra de Deus. Normal, a gente entende. A gente só não pode fazer desleixadamente. Em 2028, se eu vim aqui para esta igreja 3 vezes o ano inteiro, foi muito. Porque nesse ano eu tive que ficar 7 dias por semana, quase 14 horas por dia, na frente do meu pai. 2018. Os pastores cuidaram desta obra da igreja, mas eu voltei.
Eu voltei. Então, eu entendo e eu afirmo aos irmãos, há tempo para você priorizar a sua família. Há tempo para você priorizar os seus estudos. Há tempo para você priorizar a sua profissão. Há tempo para você priorizar o seu casamento. Há tempo para você priorizar o seu crescimento pessoal. Há tempo para você priorizar a sua saúde. Gente, priorizem. Saúde. Há tempo para você priorizar a sua mente e corpo. Há tempo para você viver seu luto e perda. Há tempo para reconstruir e se reerguer. Há tempo para você priorizar os seus projetos e os seus sonhos. Mas em todo tempo, igreja, em todo tempo, amados, Deus jamais pode ser deixado de lado. Eu não sei em que momento você está vivendo na sua vida, mas meu apelo é que você não fique de fora desta onda, porque sempre é tempo de você priorizar seu relacionamento com Deus e o seu crescimento espiritual. Em relação a esta obra, você que colabora, meu muito obrigada. Agradeço muito, porque sem vocês essa obra não anda para frente. E se você ama esta igreja, ore. Ore pelo seu crescimento, mas cresça com ela e seja responsável pelo crescimento dela e faça com que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Mas aí vem a pergunta, mas e aí? Falou, pastor, e aí? Mas o que vai acontecer? Não sei, vai. Não vou falar com detalhes, mas eu só adianto que tem a ver com o quê? Com intimidade, com andarmos lado a lado. Isso é um desafio, gente. Para mim. Para mim. Eu vou abrir o parêntese aqui. Semana passada, o pastor Rodrigo convidou uma família, né? Venham, né? Porque eu não tinha falado que a gente ia começar, né, a visitar. Ainda não conseguimos, tá? Mas aí, pelo menos, estamos chamando aqui para casa. Aí chamou um irmão que ajudou bastante, então ele queria agradecer, ter comunhão. Aí eu falei, não, eu vou ver com a minha esposa. Ele, tá bom. Aí, não vai dar, pastor, tá bom. Aí no dia seguinte ele ligou para outra, né? E como eu não precisava levar minha filha para treinar, aí assim, ele falou, olha, eu chamei, né, tal família, eu, tá bom. Aí vem a notícia, não vem também. Aí sabe a audácia, assim, a ousadia que eu tive que ouvir? As pessoas não gostam de você. Ele disse, as pessoas têm medo de você. Não tenho medo de mim, gente. É isso, gente, a gente precisa tirar alguns estigmas que nós temos aqui, né? É fato, minha mãe, minha irmã, elas acham que a minha filha é a criança mais triste do mundo, que ela é muito oprimida, etc e tal. Aí eu fico assim, por que tiram, né? Da onde é que tiram isso, né? Acham que meu marido é o homem mais sofredor da face da terra. Só porque eu grito? Porque eu bato? Porque eu levanto a mão? Né? Mas o que eu estava falando? Por isso, eu fico abrindo os parênteses, aí depois eu não sei como voltar. Sim, então é um desafio para mim aprender a conviver, a andar lado a lado. É um desafio, mas né, vamos, tô dentro. Isso é bom, amados, isso é muito bom. Deus nos despertou, nem que tivesse que ser por meio de perdas. E o fato é que é tempo de arregaçarmos as mangas. Não só eu e o pastor Rodrigo, não só o pastor Ellison, pastor Aquela, pastor Hamilton, pastor Cátia, Não, todos nós, toda a igreja, é tempo de nós arregaçarmos as mangas, sairmos do comodismo, chacoalharmos o desânimo e o pessimismo. Por quê? Porque o pessimismo, o desânimo não agradam a Deus. Porque isso demonstra o quê? Falta de fé. E eu acredito que durante muitos anos eu entristeci o coração de Deus por conta disso. Mas é tempo da gente partir para cima para o que o Espírito Santo está soprando sobre esta igreja. E eu conto com os irmãos. Eu conto com suas orações, eu conto com sua parceria, com sua disposição, com a sua visão. Porque nós precisamos andar em unidade, nós precisamos andar debaixo da mesma visão. Porque vontade eu tenho um monte, mas tem que ter a visão. Né? Então há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E é tempo de crescermos para o avivamento. E se você está disposto a este novo tempo, eu queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento e concorde comigo em oração. Gostaria de chamar o louvor aqui para cima.
O quê, pastora Rose, já terminou? Já. Se você quer fazer parte desse movimento, de estar nesta onda, sabe? Ore. Ore em nome de Jesus. Senhor, nós estamos agora meditando em 1 Reis. E nós temos visto como é fácil desviar dos teus propósitos e dos teus caminhos. Logo quem, Salomão, que te viu 2 vezes, viu a tua glória, recebeu as tuas mais tremendas e ricas bênçãos. Senhor, se nós não nos mantemos firmes nas promessas, se nós não meditamos na tua palavra, se nós não a praticamos, como a gente cai facilmente no comodismo, no modismo, no relativismo, no engano, na mentira. Senhor, nós entendemos hoje que às vezes o Senhor tem que abalar as estruturas para que nós saiamos do comodismo, do conforto ou do ângulo que nos impede de enxergarmos além. Eu entendi que o Senhor tem maiores propósitos nesta igreja e através desta igreja. Nós precisamos da tua ajuda e direção, Senhor. Nós precisamos da tua misericórdia e do teu socorro. Senhor, obrigada. Eu te agradeço demais por amar esta igreja, porque ela não depende de mim, porque senão já teria sucumbido há tanto tempo. Obrigada por manter remanescentes e por sempre nos motivar a melhorarmos. Perdoa-nos por falharmos como igreja nesta cidade. Perdoa-nos, ó Deus, por falharmos como agentes comissionados. Perdoa-me, Senhor, pela falta de visão. Mas hoje, Senhor, eu acredito que nós entendemos que o Senhor quer movimento e subida de degrau, subida para um patamar mais alto. Então o Senhor começou uma nova onda. Então eu te peço que entremos nela sem medo, mas com disposição e fé. Que entremos nessa nova etapa com confiança e alegria para o louvor da tua glória, Senhor. Nós declaramos, ó Deus, que tudo isso aqui é teu e é para ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É tempo.